Olá! Sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos ao Festival de Culturas Tradicionais. Eu sou Lia Marque e quero te convidar a se emocionar e se divertir com as culturas dos povos do mundo. Aqui no meu canal você encontra muito conteúdo sobre cultura popular, festas tradicionais, folclore, brinquedos e brincadeiras, saberes dos povos do mundo. Aproveita para já se inscrever aqui no canal, clicando no sininho e receber no seu e-mail os avisos das programações e novidades. E olha que aqui no Festival de Culturas Tradicionais vamos ter muitas novidades, apresentações de música e dança, rodas de conversas, oficinas, uma verdadeira maratona. Fica ligado e se inscreve no canal para saber em primeira mão e não perder nada dessa programação. E essa programação é toda gratuita porque o Festival de Culturas Tradicionais é um projeto realizado com o apoio do Programa de Apoio de Incentivo à Cultura, Fundação Cultural de Curitiba e da Prefeitura Municipal de Curitiba e conta com o incentivo das empresas Igiserve, Shopping Miller e Imobiliária Razão e com o apoio do IFAM. Eu, a minha equipe e todos os artistas que se apresentam por aqui queremos agradecer esses apoios, porque sem eles a gente não conseguiria fazer essa programação chegar gratuitamente até você. Aproveita para compartilhar esse conteúdo com seus amigos e curte aqui o vídeo. Isso nos ajuda a chegar a mais gente que, como você, quer chegar bem pertinho das músicas e culturas do mundo. E hoje, no Festival de Culturas Tradicionais, temos mais uma oficina do Vinícius de Azevedo para a gente continuar a se aprofundar nos pontos de bordado. Você já viu a oficina de mini estandarte? Olha aqui como está avançando o nosso projeto e como a gente está aprendendo a delicadeza de cada pontinho para trazer a diversidade para a nossa família, para a nossa escola e para a nossa vida. Se você quer aprender um pouquinho mais de cada ponto e como fazer isso aqui para ficar uma obra de arte, vem comigo, vem com o Vinícius aqui no Festival de Culturas Tradicionais. Olá, eu sou Vinícius de Azevedo, sou arte educador, bordadeiro, artista visual, narrador de histórias. E eu, aqui no Festival de Culturas Tradicionais, eu ensinei num outro vídeo a fazer um estandarte com bordado, para misturar essas duas tradições, né? Então a gente fez num outro encontro esse formato de estandarte, que esse formato tem alguns lugares que chamam de flâmula, que eu aprendi com a Ana Bedóia, lá da Casa Sumidouro, de Ubatuba. E aí hoje a gente vai falar um pouco mais sobre os pontos do bordado que eu usei para fazer ali naquela pequena flâmula. Vamos lá? Eu já cortei o tecido aqui, um tecido de um tamanho que eu achei interessante, deixar bem separadinho cada ponto. Escrevi o nome para eu poder me seguir e já organizar o espaço do tecido. E eu escrevi o nome com canetinha. Lembrando que para recortar o pano, o ideal é você usar uma tesoura que você separa só para cortar tecidos. Porque quando você corta, por exemplo, papel com a tesoura, o fio ele perde um pouco o corte. E a tesoura que corta tecido, ela precisa de um fio bem afiado. Nós vamos fazer um caderno de pontos de bordado livre, que é uma prática muito tradicional no campo do bordado livre, que é a pessoa que está aprendendo a bordar fazer mesmo como se fosse um caderno de exercícios. Então ela escreve o nome do ponto e experimenta aquele ponto ali naquele pano, né? E aí aquele pano depois ela pode emoldurar, pode fazer várias folhas e depois transformar mesmo num caderno, né? E aí vai de acordo com cada um. Para a gente fazer o nosso caderno, que no nosso caso vai ser só uma folha, uma frente, né? Nós vamos precisar do pano de algodão cru, numa gramatura média. Vamos precisar de linha de bordado. Eu gosto do novelo porque ele tem a espessura, uma espessura
ideal para fazer. Nós vamos usar também a miçanga e o canutilho, porque hoje eu vou apresentar todos os pontos que eu usei para fazer o estandarte. Então depois vejam lá como é que é o estandarte no outro vídeo. Então eu vou apresentar aqui todos os pontos. Como eu usei lá um pouco de miçanga, eu vou mostrar também como borda com miçanga. Vamos precisar de 3 tipos de agulha. A agulha número 3, a agulha número 6, que é usada para bordar com a meada, que é essa, eu esqueci de falar da meada. A meada é uma linha que ela tem 6 fios enrolados nela, né? Você pode usar os 6 ou você pode separar os fios e bordar com 1, com 2, com 3, com 4, com 5, quando você quiser. E aí o ideal é você usar uma agulha mais fininha, até para você ter mais precisão. E vamos precisar também da agulha número 9, longa, para bordar com canutilha miçanga. Para fazer esse bordado, a gente vai usar a linha de poliamida, que é essa linha aqui. É uma linha que ela é sintética, mas ela tem um pouco de algodão, então ela é bem macia, maleável, mas ela é resistente, tipo nylon. Então vamos começar o nosso bordado. Eu já escrevi no pano os pontos que eu vou fazer, também para organizar o espaço, né, para eu já ter a noção do espaço que eu vou usar para fazer cada ponto. Então vamos lá? Vamos começar? Vou pegar a linha. E aí tem uma técnica que é você segurar a ponta da linha e levar ela até o seu cotovelo. Segura lá e aí dobra a linha e corta ela mais ou menos aqui, juntando a ponta. Por que cortar desse tamanho? Porque é o tamanho do seu braço. E aí a linha não enrola, não fica sobrando, né? Ela está ali mais ou menos do tamanho do seu braço. Aí a gente vai colocar, eu vou usar aqui a agulha de número 3. E aí vou dar um nó em uma das pontas e vou deixar a outra ponta solta. Se você estiver aprendendo esse trabalho, né, para ensinar para uma criança de até lá uns 12 anos, mais ou menos, eu sugiro que você dê um nó em cada ponta. Então, a gente vai dar um nó em uma ponta e deixar a outra ponta solta. Para dar esse nó, é um nó, basta dar o nó, não tem muito segredo. Eu gosto de fazer esse nó desse jeito. Eu seguro a linha em volta da agulha, pego a outra ponta e dou algumas voltas. Pode ser umas 2 ou 3 voltas. Seguro então as voltas com os 2 dedos, sem fazer muita pressão, mas o suficiente para as voltas correrem pela agulha. E puxo a agulha. Eu estou segurando as voltinhas ali, ó, entre os meus dedos. E aí vou puxando devagar para a linha não enrolar, nem dar um nó indesejado. E tá ali o nó. Se você for trabalhar com uma criança, estiver aprendendo para trabalhar com uma criança, eu sugiro que você dê um nozinho nessa outra ponta também. Então são 2 nós se você for trabalhar com criança. Por quê? Porque aí com um nozinho aqui a linha não vai correr da agulha. Então vamos começar. Vou começar com o ponto atrás. Vou desenhar uma linha para ficar mais fácil para eu seguir. Sempre é mais fácil bordar em cima de um risco. Então eu faço a agulha, venho pelo avesso, né? Faço a agulha sair bem no iniciozinho da linha que eu desenhei. Ó, ficou preso. Então o ponto atrás faz a linha sair
bem no início da linha desenhada, e aí eu vou colocar a agulha a uma pequena distância, essa distância fica a seu critério, e ela vai à frente, mais ou menos do mesmo tamanho que eu dei a distância ali, e aí eu puxo. Esse é o primeiro ponto eu faço assim. Do segundo em diante, eu vou sempre atrás, por isso que chama ponto atrás. Eu volto exatamente onde o ponto entrou no pano, e aí eu vou à frente com ele, ó. Faço a linha passar por baixo, a agulha passar por baixo da linha. E aí vou de novo, no mesmo lugar onde o primeiro ponto entrou, o ponto anterior entrou, desculpa. Faço sair na frente e puxo. Volto no ponto anterior e vou à frente. Volto no ponto anterior e vou à frente. E aí eu posso fazer em tamanhos diferentes. Esse ponto é um ótimo ponto para fazer contornos, para fazer escrita. Eu não gosto muito de escrever com ele, mas ele é bom porque ele fica bem certinho, ó, ele fica bem retinho. E aí agora eu vou finalizar. Então, para finalizar, eu simplesmente lanço a agulha para o avesso e aí não vou à frente mais. E aí finalizou aqui, eu viro o tecido. Aqui está o meu último ponto. Eu passo a agulha no último ponto. Antes de passar totalmente, eu dou uma laçada. Para fazer um pequeno nó, só para essa linha não correr. Ainda posso dar uma passada ainda em alguns pontos, para a ponta não ficar solta. E corto. Então esse é o ponto atrás. Então agora a gente vai aprender o ponto corrente. Eu vou fazer uma linha também, para a gente ter uma referência. E aí, da mesma maneira, eu já preparei a linha na agulha, já está com nozinho. Então a gente enfia pelo avesso, fazendo a agulha sair bem no início da linha que está desenhada. Então eu vou enfiar a agulha no mesmo lugar onde a linha sai e vou à frente. Só que a agulha agora tem que passar por cima da linha. E aí novamente eu insiro a agulha no mesmo lugar onde a linha está saindo e vou à frente, fazendo a agulha passar por cima da linha. E vou repetindo. Aqui no ponto corrente, você pode também, sempre tem essa possibilidade, né? Se você aumentar ou diminuir a distância do tecido que você passa com a agulha, por exemplo, se eu colocar aqui, ó, bem grandão, vai interferir na forma do ponto. Ó, ele vai ficar diferente. Lembrando que com criança a gente não vai ficar cobrando muito aliás, nem com adulto, ficar cobrando muito essa coisa do ponto ficar todo simétrico, todo igualzinho, porque simétrico mesmo só a máquina. E tem um lado muito legal do bordado, dos trabalhos manuais,
é de você ver a marca dessa mão que tá fazendo, né? E aí acaba sendo uma dinâmica super bonita de ver essa diferença, né, que vai acontecendo. E aí, para finalizar o ponto, você enfia a agulha bem pertinho do último ponto, só que pelo lado de fora do elozinho da corrente. E aí puxa devagarinho, e aí você prende ali, ó. Vira o pano do avesso. Volta no ponto anterior, dá uma laçada. E aí pode voltar em um ou outro, para a ponta não ficar solta. Esse então é o ponto corrente. Então agora a gente vai fazer o ponto caseado. Para fazer o ponto caseado, eu vou fazer o risco, né, para me guiar. Mas o ponto caseado, ele é um ponto largo, vamos dizer assim. Então eu vou fazer 2 linhas. É um ponto muito usado para fazer bainha, é um ponto usado para fazer acabamento. No estandarte que eu usei, ó, eu usei para fazer a bainha, mas também usei ele para fazer a pétala. Então, para fazer o ponto caseado, eu vou trazer também do avesso, só que eu vou fazer a agulha sair na linha de cima. Ó, eu tenho 2 linhas, né? Aí eu venho aqui na linha de baixo e faço ela sair na linha de cima, passando por cima da linha do bordado. Seguro a linha, volto na linha de baixo. Essa distância aqui tem a ver com o formato do bordado, então se você estiver fazendo uma bainha, é melhor que essa distância seja a menor possível. Se você estiver fazendo alguma figura apenas, aí vai ter a ver com a dinâmica que você quer dar na figura. Essa distância aqui entre um ponto e outro é você que vai decidir se você quer que ela fique mais estreitinha ou mais larguinha. E aí isso vai trazer dinâmicas diferentes para a imagem que você está fazendo. Aí aqui, ó, meu fio está ficando curto, eu vou dar o acabamento. Para dar o acabamento no ponto caseado, você vai enfiar a agulha bem do ladinho do último ponto, pelo lado de fora, é parecido com o acabamento do ponto corrente. E aí ficou preso ali. Eu viro do avesso, passo por baixo do último ponto. Antes de puxar tudo, eu dou uma laçada para fazer um nó. E volto por baixo só para deixar essa ponta presa ali para ela não ficar solta. E corto. E aí nós temos o ponto caseado. Então os pontos podem ser organizados de acordo com o uso que a gente faz deles, né? Eu vou mostrar para vocês aqui nesse mostruário 2 tipos de ponto. Os pontos de contorno, que são esses pontos lineares, que a gente pode usar para fazer contorno, para fazer um detalhe que é mais linear. A gente pode até usar ele para preencher uma forma, mas existem os pontos de preenchimento, que são esses pontos que a gente vai usar para preencher um desenho, né? Então agora eu vou mostrar para vocês o ponto folha, que é um ponto de preenchimento. Então, o ponto folha você pode usar para bordar o que você quiser, é um ponto de preenchimento. Porém, é importante que o risco do desenho que você vai bordar, ele precisa ter 2 linhas externas
e uma linha interna para você poder se guiar na hora de fazer o ponto. E ele é assim, vou começar ele ali pelo iniciozinho. E aí eu venho para um lado e faço sair na linha do meio lá perto de onde eu comecei. E aí eu vou para o outro lado. Faço ele sair de novo no meio, pertinho de onde eu já fiz o outro. E é assim, vou para um lado, faço sair no meio. Vou para o outro, faço sair no meio. Tomando cuidado para não puxar demais o fio. Nesse ponto é importante você respeitar aquela linha ali do meio, porque se você não fizer na linha do meio, esse espacinho que aparece aqui, né, que caracteriza a folha, ele some, porque o espaço é exatamente pela regularidade daquela linha do meio ali, que você usa ela como limite para ir para um lado e para ir para o outro. Então, ó, minha linha está chegando ao final, eu vou precisar finalizar. A linha está saindo do meio, ó, e aí eu não volto para o meio, eu jogo a agulha para o avesso. E aí eu venho aqui no último ponto, dou uma laçada, volto nos pontos anteriores para deixar a ponta solta, não deixar a ponta solta. Para começar a próxima, eu vou agora sair daqui do meio e vir para o outro lado, continuar normalmente. Então aqui agora eu faço como se eu estivesse continuando, né? Se eu tivesse continuado o ponto anterior, eu agora sairia com a agulha, só que aí eu fui e finalizei, aí agora eu volto e continuo normalmente. Tem uma coisa interessante desse ponto, é que ele vem fazendo a dinâmica da folha naturalmente, porque eu vou para um lado e venho para o meio, vou para um lado e venho para o meio. E o que acaba acontecendo é que aqui no meio tem uma quantidade maior de linha do que no ponto. Então, naturalmente, a linha vai fazendo assim. E aí esse último eu posso até dar uma puxadinha maior. Ó, eu vim um pouco à frente do desenho, que é para dar aquele coisinha ali da pontinha da folha. E aí eu viro do avesso e aí faço o acabamento normal. E aí nós temos o ponto folha. Então agora eu vou ensinar para vocês o bordado com miçanga e canutilho. Então, só para vocês perceberem a diferença, essa aqui é a miçanga, que é uma bolinha, né, com um buraquinho no meio, e esse aqui é o canutilho.
O bordado com miçanga e canutilho é muito usado nas festas maranhenses, principalmente no boi, em que eles bordam a indumentária dos brincantes. Se você for trabalhar com bordado no contexto da escola, uma aula de arte, alguma coisa assim, é interessante usar os desenhos das crianças como o risco. Aqui eu tenho um desenho, um bordado feito a partir do desenho de uma criança. E a gente passou o desenho dela, ela desenhou num papel, a gente passou o desenho dela para esse pano, que é um pano que é usado lá no Maranhão para bordar, e aí nós misturamos pontos do bordado livre com miçangas e canutilhos. Esse pano é um veludo sintético. Ele é um pano utilizado, aqui atrás ele tem uma espécie de uma tela sintética de nylon, que é o pano utilizado lá no Maranhão para fazer as indumentárias. Você pode comprar esse veludo em armarinho, às vezes vende, lojas de produtos para sapataria, né? E eu trouxe também um peitoral feito para um brincante no Maranhão, só para vocês verem até onde pode chegar esse trabalho com miçanga e canutilho, né? Ele tem um desenho, um risco no fundo, e aí eu posso ir trabalhando dinâmicas, texturas, formas, tonalidades. Então a gente vai usar para fazer o bordado com miçanga e canutilho a agulha 9 longa e a linha de poliamida. Então eu vou fazer uma linha de miçanga e uma linha de canutilho, só para vocês verem a diferença. Vamos começar então com as miçangas. Faço a agulha sair bem no início da linha riscada. Prendi ali no nó. Antes de começar a colocar a miçanga, eu vou prender essa linha no pano. Então, ó, eu dou uma beliscadinha com a agulha no tecido e a linha que sai de dentro do tecido, eu dou 2 voltinhas na ponta da agulha e puxo, só para prender. Então, agora a gente vai colocar a miçanga na agulha. Aí agora eu vou pegar algumas miçangas. Eu costumo pegar 4, mas você pode pegar 3. Eu acho que 4 é um número bom, assim, mais do que 4 ela vai ficar muito frouxa. Tem 2 maneiras de fazer esse ponto. Uma delas é usar a mesma técnica que eu usei para prender a linha no pano. É dar uma beliscadinha bem rente à última miçanga. E aí a linha que sai de dentro da miçanga, eu dou 1 ou 2 voltas na agulha antes de tirar ela do tecido. Depois da linha passada, eu puxo a agulha. Vou colocar mais 4 miçangas. Também posso fazer assim, ó, colocar várias e puxar todas ao mesmo tempo. Tem um outro jeito de fazer o ponto, que é segurar as miçangas, isso é importante, ó, segurar as miçangas. E aí eu vou passar a agulha por baixo do pano, embaixo de todas as miçangas e fazer ela sair lá do outro lado. E aí eu vou voltar por dentro de todas elas.
A vantagem desse segundo ponto é que não fica esse espaço aqui, ó. Vou fazer o segundo para você ver. Vou dar uma misturada nas miçangas. Ó, vou fazer assim, ó, vou colocar todas as 4. Então aqui mais 4 miçangas, seguro todas, passo por baixo do tecido, depois volto por dentro delas. A vantagem desse ponto, sem o nozinho, é que elas vão ficar bem pertinhas umas das outras. Esse espaço que vai ficar entre as miçangas, você consegue diminuir ele se você diminuir também o nozinho que você vai dar aqui. Então você consegue fazer uma beliscadinha bem pequenininha e aí esse espaço diminui. Aqui é a última carreira. E aí, para finalizar, eu jogo a linha para o avesso, a linha e a agulha, viro. É igual o outro, né? Passo no último ponto, dou uma laçada. Aqui tem que tomar um pouco mais de cuidado com essa linha que acaba, porque essa linha de poliamida ela esgarça mais do que a linha de algodão. Então é passar em vários pontos. E também tem uma coisa, como eu vou trabalhar o canutilho aqui, eu não vou cortar a linha. Eu vou, ó, já colocar ela aqui. Já vou colocar ela aqui sem cortar, para começar a bordar o canutilho. Então eu passei a linha daqui da miçanga para cá, para o início do canutilho, e antes de começar com o canutilho, eu vou prender essa linha aqui, para ela ficar bem firme e não ficar correndo, senão o pano vai amarrotar. Tá esticadinho. E aí eu começo colocando o canutilho. O canutilho precisa ser um de cada vez, porque se você colocar mais de um, ele vai ficar frouxo. E aí é do mesmo jeito, você pode fazer o nozinho. Ou você pode fazer só laçando ele, né? Vai pelo avesso, volta por dentro dele. E a vantagem é a mesma. Com esse outro jeito, não fica espaço entre eles. Aqui você percebe que ele está um pouco saindo da linha, né? Ó, tem um para cá, outro para lá. Por que ele está acontecendo isso? Porque eu não estou seguindo exatamente a linha do desenho aqui, ó. Se eu seguir a linha do desenho, exatamente, ele vai ficar retinho. Mas como eu já falei antes, eu não gosto de nada retinho. E aí, vou finalizar do mesmo jeito. Jogo a agulha para o avesso. E no avesso, pego o último ponto. Se você tiver feito com um nozinho, não vai ter esse último ponto. Aí o que você faz? Você dá uma beliscadinha no tecido e faz a finalização.
Você inclusive pode fazer essa finalização, se você estiver fazendo com o nozinho, você pode fazer essa finalização na frente do bordado, não precisa ser no avesso. Esse então é o bordado com miçanga e canutilho. Aqui nesse estandarte que a gente fez na oficina, eu usei essa técnica da miçanga para fazer um detalhe no miolo da flor. Eu fiz o miolinho de miçanga e depois preenchi cada gominho do ponto corrente com uma miçanga. Então agora eu vou mostrar para vocês o ponto haste, que na minha opinião é o ponto mais simples do bordado livre. Eu coloco o fio para baixo. Esse primeiro ponto eu venho à frente, na linha que eu vou desenhar, né? E volto um pouquinho no meio, entre o lugar onde eu incidi a agulha e onde a linha está saindo. O primeiro é assim. A partir do segundo, a linha vem para baixo, eu vou à frente e faço a agulha sair exatamente onde terminou o primeiro. A linha vem para baixo e agora é sempre assim. A linha vem para baixo, eu vou à frente e faço a agulha sair exatamente onde acabou o ponto anterior. Vamos ter variações se você mudar o tamanho dessa incisão que você faz no tecido. Se você fizer ele muito maior, ele vai ficar com uma outra textura. Que também é interessante. Não acho que esteja errado, é só um outro jeito de fazer. E aí, para finalizar, igual os outros, eu vou bem onde terminou o último, passo a agulha para o avesso junto com a linha, viro, dou uma laçada no último ponto. E aí volto dentro de alguns. Só uma observação interessante é que o ponto haste é o avesso do ponto atrás, ó. Aqui é o ponto atrás. Ele fica com a dinâmica do avesso do ponto atrás. Quer dizer, o avesso do ponto haste é o ponto atrás e vice-versa, o avesso do ponto atrás é o ponto haste. Então aqui a gente tem o ponto haste. Então agora, para praticar o ponto haste, eu vou usar ele para bordar os nomes dos pontos. Para bordar os nomes dos pontos, eu vou usar o ponto haste e vou usar a meada, porque eu quero uma linha mais fininha. A meada, ela tem vários fios. Eu vou pegar 2 fios. Ali tem o resto, eu vou pegar 2. E aí eu tenho que ir... Cada pessoa faz de um jeito. Eu gosto de ir abrindo e desfazendo a meada, ó, porque ela é são vários fios enrolados, né? Então tá aqui, eu ainda vou continuar, né? Vou terminar de bordar as letras,
mas as palavras, né, os nomes dos pontos, mas eu queria já mostrar que é um projeto que está continuando, porque o bordado ele é um trabalho contínuo, que você vai fazendo, quanto mais você faz, melhor você vai fazendo, né? Que o bordado é uma prática que tem um pouco de habilidade manual. Então, como qualquer prática de habilidade manual, quanto mais você faz, melhor fica, né? Então, é um trabalho que você fica sempre trabalhando em cima dele. Então, eu vou continuar depois esse projeto aqui e eu queria mostrar, para finalizar o vídeo, mostrar uma solução que você pode levar. Por exemplo, se você estiver fazendo essa anotação de pontos na escola, você pode deixar isso à vista para os seus alunos, né? Então, prender ele, eu prendi num feltro, que é um material que não precisa de muita, não precisa fazer bainha, por exemplo, você pode fazer qualquer acabamento nele, né? Aí você pode colocar eu coloquei essas hastezinhas, que aí eu coloco depois uma barra aqui e penduro ele na parede. E deixei também espaços vazios, porque eu posso continuar, posso fazer outros estudos, posso colocar aqui, por exemplo, fazer um estudo com os alunos sobre esses pontos em cima de alguma imagem e aí colocar essas imagens aqui, né? O feltro ainda continua para cá, eu dobrei ele, mas ele é grandão. Então é um painel que pode ir sendo construído ao longo dos encontros, ao longo do trabalho que está sendo feito, né? E acho que esse é um trabalho que pode ser feito com várias faixas etárias, em casa e na escola, né? É um trabalho de pesquisa sobre pontos de bordado. Eu espero que você tenha ficado com vontade de pegar na agulha e na linha, de transformar os seus desenhos, os desenhos que você vê, que você acha interessante, em bordado, e que um dia a gente possa se encontrar e você me mostrar os bordados que você fez a partir desse nosso encontro aqui. E aí, gostou dessa oficina? Comenta aqui porque a gente quer saber o que você achou. E aproveita para compartilhar esse conteúdo com alguém que vai ensinar para mais gente. E se você é prof, manda já esse link para toda a escola. E se vocês fizerem alguma atividade com esse conteúdo aqui, comenta e manda pra gente. Nós vamos adorar saber o que aconteceu por aí. Afinal, aqui no canal, o que a gente quer é levar a mais gente as culturas e riquezas dos saberes do mundo. Ajuda a gente a divulgar esses saberes incríveis dos povos do mundo. É gratuito, você aprende um montão e ajuda a somar forças nessa grande roda. A gente quer partilhar com mais pessoas esse conteúdo sobre as culturas do mundo. Aproveita que você já está aqui no canal e dá uma olhada nos vídeos que já estão disponíveis. Tem aulas, documentários, brincadeiras e muito mais. E comenta aqui o que você mais gostou, para ajudar a nossa equipe a produzir um conteúdo que vai te ajudar e vai te trazer muitas alegrias. E se você ainda não se inscreveu no canal, você já sabe, clica no sininho para receber no seu e-mail em primeira mão as novidades. Eu te espero no próximo vídeo. Até já já!